Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 42. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Jesus prepara Luísa para a renovação do casamento místico no céu, na presença de toda a corte celestial. Portanto, ele fala das virtudes teológicas, a fé. Nesse estado, do qual eu já disse, passei cerca de 3 anos continuando na cama. Quando certa manhã Jesus me fez entender que ele queria renovar o casamento, mas não na terra como da primeira vez, mas agora no céu, na presença de toda a corte celestial, para que eu estivesse preparada para uma graça tão grande. Fiz o máximo que pude para me dispor de maneira alguma, já que eu estava tão infeliz e inadequada para fazer qualquer boa sombra. Precisávamos da mão do artista divino para me dispor, pois nunca teria conseguido sozinha purificar minha alma. Certa manhã, era a véspera da festa da Natividade de Maria Santíssima. Meu sempre benigno Jesus veio até mim. Ele continuava indo e vindo o tempo todo, e agora ele me falou de fé e me deixou, e eu senti uma vida de fé sendo instilada em minha alma. Minha alma grossa, como eu a sentia antes, agora, após a palestra de Jesus, sentia muito leve, de modo a penetrar em Deus, e então procurei poder, depois santidade e depois bondade. E a alma ficou surpreendida em um mar de espanto. Eu disse: Deus poderoso, que poder resta diante de ti? Ó imensa santidade, que outra santidade, por mais sublime que ela seja, ousará aparecer diante de você? Então me senti descer para dentro de mim e vi meu nada, o nada das coisas terrenas, como tudo é nada diante de Deus. Eu me vi como um pequeno verme, toda cheia de poeira, que subi para dar alguns passos, e que ele, para me destruir, não seria preciso mais do que colocar o pé, e eu já estaria desfeita. Portanto, vendo-me tão feia, quase não ousei ir a Deus, mas a bondade dele apareceu diante de minha mente, e eu me senti atraída como por um imã para ir a ele. E eu disse a mim mesma: se ele é santo, ele também é misericordioso. Se é poderoso, também sua bondade é plena e suprema. Pareceu-me que a bondade o cercava por fora e o inundava por dentro. Quanto eu almejei a bondade de Deus! Pareceu-me que ela ultrapassava todos os outros atributos. Mas então, olhando os outros, eu vi todos iguais em si mesmos, imensos, incomensuráveis e incompreensíveis para a natureza humana. Enquanto minha alma estava nesse estado, Jesus voltou e falou de esperança. Lembro-me de algo confuso, porque depois de tanto tempo é impossível lembrar com clareza, mas para fazer a obediência que quiser, direi o máximo que eu puder. Então Jesus disse, voltando à fé: para chegar é preciso crer. Quanto à cabeça, sem a visão dos olhos, tudo é escuridão, tudo é confusão. Tanto que se quisesse andar, então cairia um ponto agora no outro e acabaria caindo completamente. E para a alma sem fé, nada mais existe, que vai de precipício em precipício. Mas a fé serve como uma visão para a alma e como uma luz que a guia para a vida eterna. Agora, de que luz é alimentada essa fé? Da esperança. Olha que interessante. Agora, que substância é essa luz da fé? E esse alimento da esperança? A caridade. Todas essas 3 virtudes são enxertadas juntas, de modo que uma não pode ficar sem a outra. De fato, de que serve o homem crer nas imensas riquezas da fé, se não espera por si mesmo? Ele vai olhar para eles, sim, mas com um olhar indiferente, porque ele sabe que eles não são para ele e não são dele. Mas a esperança dá asas à luz da fé e na esperança dos méritos de Jesus Cristo, pelo que Jesus conquistou por nós, ter dado por nós, olha para eles como seus e passa a amá-los. Que lindo, né? Que lindo, que lindo. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente entende aqui desse trecho. Nesse estado do que eu já disse, passei cerca de 3 anos, no estado que ela fala, desconfiada lá, daquela situação de ir para o céu, de não ir para o céu. Aí a Michelle ontem esclareceu, olha que interessante como a divina vontade trabalha, né?
Eu falei que eu não tinha entendido a parte que a Luísa falou aqui do sono, né? Que ela fala aqui assim, deixa eu ver aqui. A vida parecia um sono para mim, muito pouco sofrimento. Aí eu falei que eu não tinha entendido, né? Aí a Michelle falou que a vida ela estava morrendo, né? Que ela estava entendendo que ela estava morrendo, deixando essa vida, que a vida é uma coisa tão miserável, é um sono, é como se tivesse dormido um pouquinho, né? A vida inteira da pessoa de tão rápida que é, né? Ela falou assim, nossa, aí a Michelle explicou, né? A vida parecia um sono para mim, né? Um momento, um segundo que ela dormiu, um soninho ali, né? Que a vida de verdade era o céu. Muito pouco sofrimento. Então, que é muito pouco sofrimento perto do céu, perto da grandeza do céu, do presente que é o céu. Achei lindo isso, né? Maravilhoso. Parabéns, Michelle, por você ter me ajudado a entender. Nesse estado, do qual eu já disse, passei cerca de 3 anos, continuando na cama. Quando dessa certa manhã, Jesus me fez entender que ele queria renovar o casamento. Eu falei para vocês, né, que ele ia renovar o casamento no céu, que dava a entender que parecia um noivado e que o casamento oficial seria depois, né? Então, passou 3 anos para renovar o casamento. Então, ela ficou 3 anos noiva com Jesus, né? E agora era o casamento oficial diante da corte celestial. E aí, Jesus tem que purificá-la, prepará-la, né? Ela fala assim, aí tem que me preparar para eu poder me aparecer diante de Deus, né? De maneira alguma, já que eu estava tão infeliz. O que ela quer dizer isso? Não é que ela estava infeliz de felicidade. Ela estava miserável, ela estava num momento de dor, de sofrimento, né? Ela estava passando por essa situação de privação de Deus, não poder levá-la para o céu. Ela estava meio, né, querendo ir para o céu e aí Jesus não levava, ficava brincando com ela. Então ela estava meio assim, fraca, modo de falar, se sentindo fraca, se sentindo indisposta, né, para poder se aproximar diante de Deus, um casamento e tal, né? O noivado ele é bem difícil mesmo, né? O noivado com Jesus não é fácil não, né? Jesus testa a alma o máximo que aguenta, né, que ela aguenta. Então ela se sentiu muito infeliz e inadequada para fazer qualquer boa sombra, né, para estar diante do artista divino, né, para estar diante de Deus. E eu precisava da mão do artista divino para me dispor, para me preparar, para purificar a minha alma, para ir até o céu, para poder novamente voltar lá, né? E certa manhã era a véspera da festa da Natividade de Maria Santíssima. Interessante que sempre é sempre a festa de Nossa Senhora quando Jesus vem buscar Luísa. Interessante isso, né? Interessante isso. Era a véspera da festa da Natividade de Maria Santíssima e meu sempre benigno Jesus veio até mim e ele continuava indo e vindo o tempo todo, indo e vindo, indo e vindo. E agora ele me falou de fé e me deixou. E eu senti uma vida de fé sendo instilada em minha alma. Minha alma grossa, olha que interessante, a minha alma grosseira, né? A visão grosseira das coisas, né? Como eu a sentia antes. Agora, após a palestra de Jesus, né, Jesus ensinando ela sobre a fé, eu me senti leve, de modo a penetrar em Deus, né? Senti leve. Olha que interessante o poder da palavra de Jesus, da palestra de Jesus, né? Ela se sentia uma alma grossa, não sei explicar esse grossa, mas a gente entende o que quer dizer isso, né? Em falta de entendimento, de repente, né? Falta de conhecimento sobre Deus, né? E daí ela recebeu a palestra de Jesus e ela se sentiu leve, correspondente, entendendo, né, tudo o que Jesus queria dizer, né, confiante, né, sentiu através de Jesus, através do toque de Jesus, da palavra de Jesus, se sentiu capaz de se aproximar novamente de Deus, de entender. Ela se sentiu muito leve, de modo a penetrar em Deus, e então procurei o poder, depois a santidade e a bondade. E a alma ficou surpreendida. Em um mar de espanto, eu disse: Deus poderoso, que poder resta diante de você? Né? Então, que ela recebeu conteúdo sobre Deus, sobre a sua grandeza, sobre a sua magnitude. E ela falou: nossa, uau, eu não sabia de tudo isso, tô boba. Né? A gente passa por isso aqui na Divina Vontade, bastante, né?
Deus poderoso, que poder resta diante de você? Ó imensa santidade, que outra santidade, por mais sublime que ela seja, ousará aparecer diante de você. Hoje mesmo eu estou assim, porque no livro da Mística Cidade de Deus, que acabei de ler agora, falou que Deus, ele é bom até no inferno. Eu não sabia disso. Aí eu falei, uau, o Senhor é bom até lá no inferno? Sabe por quê? Por causa que ele não permite que as pessoas no inferno sofram mais do que seja necessário para o pecado que ela fez na terra. Ele não permite que os ministros da justiça, os demônios, atormentem a alma mais do que é necessário para poder pagar aquele tormento lá, daquela culpa que a pessoa teve. Eu fiquei besta. Sério, fiquei besta. Tô besta até agora. Né? Em vez, eu tô falando sério, eu achava que Deus esquecia a alma lá no lixo. Eu falei aqui várias vezes que eu achava que o inferno era um lixo, que a alma estava abandonada por Deus. Não tá abandonada por Deus lá, não. Deus cuida da alma lá também. Ele tem bondade pela alma lá no inferno também. Eu tô besta. Então é mais ou menos isso que a Luísa sentiu, espanto, esse mar de espanto. Deus poderoso. Nossa, que bondade é essa, né? Que poder resta diante de você, ó imensa santidade, ó que outra santidade, por mais sublime que ela seja, ousará aparecer diante de você. Então me senti descer para dentro de mim e vi o meu nada, o nada das coisas terrenas. Eu tô vendo o meu nada, né? Porque eu pensava tão mal das pessoas que estavam no inferno e pensava mal de Deus, pensando que ele abandonava todo mundo lá. E agora tô vendo assim, nossa, ele ama muito mesmo. Até as pessoas que não o amam, ele ama. Nossa, que lindo. Eu já ouvi falar que realmente até no inferno Deus é amado. Deus ama. Eu já tinha ouvido alguma coisa sobre isso, mas eu não imaginava que era real, assim. Agora eu tenho certeza, né? Quando a gente lê um conteúdo místico, aí você não tem dúvida mais. Aquilo entra na sua cabeça, né? O Espírito Santo faz você entender e consentir com a verdade, né? Como tudo é nada diante de Deus, eu me vi como um pequeno verme, toda cheia de poeira, que subi para dar alguns passos e que ele, para me destruir, não seria preciso mais do que colocar o pé dele, né? O pé dele sobre o verme, né? E é bem isso que a gente é mesmo, porque a gente não consegue compreender Deus, a gente não consegue compreender essa bondade de Deus. E ele mesmo, no inferno, ele cuida da alma. A gente fica assim, que isso? A alma é contra ele, é o inimigo dele. É inimigo dele. E ele cuida do inimigo dele. Vocês estão entendendo que negócio é esse? A gente não faz isso. A gente abandona a pessoa que a gente é inimigo nosso. A gente esquece, a gente não quer nunca mais lembrar que aquela pessoa existe. Nós somos nada, um verme. Nós somos uma vergonha. E Deus não, Deus ele não esquece. Não esquece mesmo a pessoa estando no inferno. Uau! Uau! É incrível isso, gente. É incrível isso. Incrível. Portanto, vendo-me tão feia, eu também estou me vendo tão feia, quase não ouso ir a Deus. Quase não usei ir a Deus. Mas a bondade dele apareceu diante de minha mente. A bondade de Deus aparece diante de nós. E eu me senti atraída como por um imã para ir a ele. Também quero ir. E disse a mim mesma, se ele é santo, eu também, e ele também é misericordioso. Se é poderoso, também sua bondade é plena e suprema. Pareceu-me, olha a esperança, a confiança, tá vendo como ela nos eleva, né? Nos leva a esse mistério tão grande, tão infinito, tão inalcançável, mas a gente se rende, é uma rendição, né? Ele atrai a gente, é uma rendição a Deus. Pareceu-me que a bondade o cercava por fora e o inundava por dentro. Que lindo isso! E é bem isso mesmo, é muita bondade. Deus é pura bondade, puro amor. Quanto eu almejei a bondade de Deus, eu também quero essa bondade para mim. Que lindo! Um Deus que ama até no inferno. Tô besta. Pareceu-me que ela ultrapassava todos os outros atributos, mas então, olhando os outros, vi todos iguais em si mesmos, imensos,
incomensuráveis e incompreensíveis para a natureza humana. Vocês estão entendendo que aquele sofrimento que eu falei, que a alma iria ficar lembrando, que Deus iria colocar, jogando na cara dela o que Ele fez por ela? Não, Ele não faz isso. Não faz. Vocês estão entendendo? Ele não faz isso. Ele não faz mais do que aquela pessoa precisa para poder pagar o seu tormento, a sua culpa. É o mínimo que Ele faz lá. O mínimo. Só aquilo que é necessário para a pessoa pagar a culpa dela. Ele não deixa a pessoa abandonada à própria sorte e à mercê de todos os tormentos. Não deixa. Vocês estão entendendo como eu pensava errado de Deus e agora Ele mudou a minha visão para poder entender o quanto Ele é bom, que Ele não permite que a pessoa, Ele não vinga, Ele não se vinga. Deus não se vinga, gente. Ele não se vinga. Ele tem todo o direito de se vingar dessas almas e Ele não faz. Vocês estão entendendo? Uau, é muito incrível esse mistério, gente. Ele é muita bondade. Ele é pura bondade, é um Deus muito bom. Ouçam lá o livro da Mística Cidade de Deus, vocês vão ficar besta, vão entender tudo. Eu tô entendendo agora. Eu tô besta, tô aprendendo isso de Deus hoje. Olha que delícia que é você aprender uma coisa nova de Deus. E cada vez sentir Ele mais próximo de você. Mais maravilhoso do que Ele já é. Uau, eu já tinha lido esse trecho. Mas como eu não tinha lido a Mística Cidade de Deus ainda, eu não tinha esse entendimento. Esse entendimento é novo. Que maravilha. Enquanto minha alma estava nesse estado, Jesus voltou e falou de esperança. Lembro-me de algo confuso, porque depois de tanto tempo é impossível lembrar com clareza, mas para fazer a obediência que quiser, direi o máximo que puder. Então Jesus disse, voltando à fé, para chegar é preciso crer. Olha, para chegar no céu é preciso crer. Quanto à cabeça, sem a visão dos olhos, tudo é escuridão. Interessante esse trecho, né? Tudo é confusão. Tanto que se ele quisesse andar, então cairia para um ponto, agora para o outro. É verdade, quando a gente não tem fé, a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. E precisa dessas palestras de Jesus para a gente entender muita coisa, né? O conteúdo. Se a gente não tiver esses conteúdos de estudo, né, para a gente poder saber os mistérios, a gente não ia saber nada. É bem isso mesmo. E acabaria caindo completamente para a alma, sem fé, nada mais faria. Que vai de precipício em precipício, é verdade. Sem fé a gente não tem nada, a gente não... Né? Tanto que eles falam que o padre, quando fica sem fé, os padres ficam loucos. O padre Paulo Ricardo falou sobre isso. Que tem padres que, ele deu exemplo, que ele conhece padres que perderam a fé e que ficaram loucos, que chegou até, teve padres que se suicidaram. Porque imagina que situação, não ter fé. Ele ouve tanto pecado lá, continua sendo padre, né, atendendo confissão, mas não tem mais fé de que aquela pessoa vai ser salva. Não tem mais fé em Deus, não acredita mais em Deus. Um padre, imagina, um sacerdote não acreditar em Deus. É incrível isso, né? Mas o padre Paulo Ricardo falou que ele conhece exemplos de padres que perderam a fé por causa da maldade no mundo. Começaram a ver tanta maldade no mundo, tanta maldade das pessoas, acho que nas confissões que eles ouvem, né? Que daí eles começaram a não acreditar mais que Deus era real, porque como que Deus permite que a pessoa faça todas essas coisas, ela chegue nesse grau de pecado, de podridão, o ser humano chegue nesse grau, mas é falta de conhecimento, né? Porque o padre mesmo estudando, se ele não continua lendo esses conteúdos místicos, e tem muitos padres que não lê material místico, né? Se ele não lê essa parte, esses conteúdos místicos, eu acho que realmente ele vai perdendo fé mesmo, fica só na base, né, do conhecimento humano, da filosofia, deve ficar meio assim, meio doido mesmo, né? Que vai de precipício em precipício, mas a fé serve como uma visão para a alma e como uma luz que a guia para a vida eterna. Agora, de que luz é alimentada essa fé? Da esperança. Agora, que substância é essa luz da fé
e esse alimento da esperança? A caridade. Todas essas 3 virtudes são enxertadas juntas, de modo que uma não pode ficar sem a outra. Então, fé, esperança e caridade, né? Que a luz da fé é alimentada pela esperança. Porque você acredita em Deus, você sabe desse grande Deus, mas você precisa ter esperança para poder se aproximar dele, para poder saber se você pode usufruir dessa graça, dessa esperança, dessa bondade, né? Você pode ter isso para você. E agora, que substância é essa luz da fé e esse alimento da esperança? Que substância é essa luz da fé e esse alimento da esperança? A caridade. Todas essas 3 virtudes são enxertadas juntas, de modo que uma não pode ficar sem a outra. De fato, de que serve o homem crer nas imensas riquezas da fé, se não espera por si mesmo, né? E aí ele ama tudo isso. O amor vai fazer ele amar essa certeza da fé e essa certeza da esperança. E vai olhar para ele, sim, mas com um olhar, né, se não tiver, né, a fé e a esperança, se não serve para o homem crer nas imensas riquezas da fé, ele vai olhar para ele, sim, mas com um olhar indiferente. Vai olhar para a fé, para tudo que Deus é, para toda essa grandeza, né? Se ele não tiver esperança, ele vai olhar indiferente, não vai ter amor por isso, né? Agora, como ele tem esperança, porque ele sabe que não são dele, né, essas coisas grandes. Nossa, que lindo! É a mesma coisa de você, né, ver um rico milionário, né? Você ficar imaginando lá, né? O milionário, nossa, ele deve ter um monte de mansão, avião, tal. Mas você olha indiferente, porque você sabe que você nunca vai poder ter aquilo lá. Você não tem esperança para chegar nunca. Então, para você aquilo lá, tá? Não serve para nada. Por mais que você veja aquele rico, aquelas coisas que ele tem, mansões, piscina, né? Tem clube na casa dele, ele tem, né, um aras de cavalos para você, ele tem um avião, um jatinho, tem um helicóptero, ele pode viajar para onde ele quiser, qualquer hora, qualquer momento. Mas para você é indiferente, você não sente amor por isso, você não sente interesse, porque você sabe que você nunca vai alcançar, aí você nem para pensar nisso, entendeu? Então é uma coisa, se você não tiver esperança de ter Deus, de ter essa grandeza de Deus, dessas riquezas da fé, se você não tem esperança, você nem presta atenção naquilo, nem vai dar atenção, se você não tiver esperança, né? E a esperança é dada por Jesus, pelos méritos de Jesus Cristo. Aqui, ó, mas a esperança dá asas à luz da fé, e na esperança dos méritos de Jesus Cristo, que conquistou por nós, olha para eles como seus e passa a amá-los. Aí, nesse caso, você tem esperança de que você vai alcançar essas riquezas do céu, da fé, que te dá, né, essa certeza dessa fé que você tem. Você tem esperança agora por causa dos méritos de Jesus ter te salvado. Aí você olha para tudo isso e ama. Você quer isso para você e começa a amar isso mais que tudo. É isso. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe você. E até o próximo capítulo 43 do Livro do Céu, volume 1. Deus abençoe. Até mais. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.